Esse é o quadro Na Sala de Casa, onde eu falo o que eu penso sem pensar demais. E no episódio passado, que foi o primeiro episódio, eu contei um pouco pra vocês sobre a minha saga com o curso de arquitetura e como que eu fui parar em arquitetura e como a arquitetura me escolheu e como minha vida é um eterno cuspir pra cima e cair na testa. Então, no episódio de hoje, eu acho que eu vou contar pra vocês sobre a minha primeira obra, sobre o primeiro projeto que eu assinei na minha vida. E pra quem não sabe, e eu acho que 99% das pessoas não sabem, o meu primeiro projeto foi o Obscuro Bar, que é um bar bem famoso aqui na nossa cidade, né, que é Maringá City. E foi o meu primeiro projeto, foi uma oportunidade que eu recebi de um colega meu, muito amigo meu, que é engenheiro e ele é bem mais velho, ele tem, desculpa, Léo, bem mais velho não, mas ele tem 10 anos a mais do que eu, e a gente era amigo fazia muito tempo, amigo pessoal mesmo, e ele conheceu o Gui, que é o dono do Obscuro, e o Gui falou pra ele que ele queria abrir um bar e tal, mas que ele não tinha um arquiteto em mente, ele não conhecia nenhum profissional. E o Léo, ele é engenheiro, ele executa, ele não faz projeto. E aí o Léo me ligou. Daí, gente, tem uma outra saga aí que eu tenho que contar pra vocês, que é o seguinte, eu tenho algumas coisas na minha vida que parecem coisas de filme, assim, aconteceram algumas coisas na minha vida que parecem cena de filme. Um dia antes do Léo me ligar, eu não embarquei num voo de volta para o Mato Grosso, porque eu tava morando lá. Eu simplesmente não embarquei. Eu tinha que voltar pro Mato Grosso. Eu cheguei na porta do aeroporto, eu fiz o check-in e aí na hora de embarcar eu falei, eu não vou entrar nesse avião. Eu não vou entrar nesse avião, eu não vou entrar nesse avião, não tem Cristo que me faça entrar nesse avião, eu não quero voltar pro Mato Grosso, eu vou ficar em Maringá. E foi assim, tá? Deixei minhas coisas tudo lá, depois demorou mais, sei lá, uns 6 meses pra elas virem de lá pra cá, maior tour. Mas eu senti no meu coração que eu não ia dar conta de voltar pra lá. E eu fiquei, num domingo isso. Assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, sem oportunidade de trabalho nenhuma, e lá eu tinha. E eu pedi demissão, né? Tipo, a gente é PJ, eu era PJ, então pouco fazia diferença se eu fosse voltar ou não. E aí eu fiquei, bati na casa da minha mãe e falei, mãe, não embarquei. Minha mãe assim, filha, você é louca? Mas tá bom, filha, pode entrar, mamãe vai fazer comidinhas. Minha mãe é muito assim. E aí, enfim, na segunda-feira eu perdi dona, meu telefone toca, é o Léo. E aí, você voltou pro Mato Grosso? Eu falei, não, dele, eu já sabia que você não ia voltar. Tem nada a ver com você aqui, é lugar então, tem uma oportunidade de trampo pra você, você topa? Eu falei, eu topo. Dele, tá, vou marcar com os clientes hoje à tarde lá no espaço. A gente chegou lá, gente, isso uma segunda-feira, 4 horas da tarde. Tinha eu não sei se vocês lembram, o Pachamama era um estúdio de tatuagem aqui de Maringá, que ficava lá na Avenida Erval, e ele pegava duas daquelas lojinhas. E aí o Pátia tinha diminuído para uma lojinha só, e essa lojinha aqui, que era o antigo Pátia, tava aberta ainda, tá? Conectada as duas lojas. Tinha colocado para alugar e o Guilherme gostou do ponto, já tinha o Caverna e o Jacaré Vermelho também já tava lá. O Gui gostou do ponto, eu quero que seja aqui, eu quero que seja aqui. Hora que a gente entrou, era assim, um estúdio de tatuagem. A gente ia ter que fazer cozinha, ia ter que fechar a parede, ia ter que arrancar tudo aquele monte de pia, literalmente colocar abaixo e levantar aquele espaço. E eu fui entrando, o Guilherme foi falando e eu já fui visualizando as coisas e eu já fui meio que falando pra ele, assim, aqui a gente pode fazer isso, aqui a gente pode fazer ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tá. O Gui gostou, aí ele falou assim pra mim, só que tem um problema, você tem uma semana pra entregar esse projeto pra mim. Aí eu respirei fundo, gente, eu nunca tinha feito um projeto Eu, Ana Clara, arquiteta, nunca tinha feito um projeto. Eu sempre tinha trabalhado pros outros, projetos de outras pessoas.
concepção minha de projeto, criação minha, nunca tinha feito, né? Então foi meu primeiro. E aí eu nem pensei, a hora que eu vi eu já tinha falado sim, ele já tinha topado, já mandou o Pix e foi isso. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo na minha vida, que basicamente não era nada, porque eu tinha acabado de chegar, e sentei e vamos projetar. E projeto. Eu fiz o executivo meio que junto, assim, com a obra. Daí, o que aconteceu? O Léo virou pra mim e falou assim, tá, eu vou pegar a execução, só que eu não vou conseguir tocar 100%, porque eu tô com mais 2 obras. Você toca a obra pra mim? Foi esse silêncio, assim. Eu fiquei olhando pra cara dele. E ele, não, você dá conta, você dá conta. E eu assim, irmão, eu não faço ideia. Dele, não, ó. Eu vou pegar na tua mão, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Os fornecedores todos eu tenho, eu conheço todo mundo, eu vou te apresentar e basicamente você vai ficar responsável aqui. Beleza? Beleza. Aí eu apresentei o projeto num domingo. Então foram 6 dias, domingo de eleição. E o Guilherme, amei, é isso, vamos tocar, vamos tocar. Segunda-feira, 8 horas, eu tava lá na frente pra gente começar a obra. O Léo tava lá comigo e aí a gente começou. Aí o Gui falou assim pra mim, ó, eu quero inaugurar daqui 40 dias. É possível? Aí o Léo falou, olha, é possível, né? Tudo é possível. Desembolsa a grana que a gente faz acontecer. Gente, foram 40 dias sem parar a obra. Sábado, domingo teve feriado, porque foi em outubro, então teve. Foi exatamente nessa mesma época. Então teve feriado de Dia das Crianças, teve finados e proclamação da República. Eu não vi nada disso. Eu tava assim, 100% focada naquilo que eu tava fazendo, exausta, porque. Como é comércio, a gente pode passar do horário comercial. Então, várias coisas eu marcava para depois das 6 horas, assim, sabe? E aí é bem complicado quando você tem um espaço bem restrito, assim, porque faz muita sujeira na calçada, então a gente sempre tinha que ficar limpando. E aí tem restaurante do lado, né? O pessoal comendo ali na frente, do lado o estúdio de tatuagem, aquela poeirona. Foi assim, caótico. Eu topei tudo que veio, eu aprendi demais. Principalmente assim, eu aprendi a conversar com os fornecedores, que é uma dor que a maioria dos arquitetos tem, sabe? De não conseguir se comunicar com o pessoal que tá trabalhando dentro da obra. Eu não tenho esse problema, não vou falar assim que é um mar de maravilhas, porque pessoas são pessoas e às vezes a gente se desentende porque somos pessoas. Mas eu aprendi a ouvir e eles também aprenderam a me ouvir. E tem gente que trabalhou comigo nessa obra, isso foi em 2018, nós estamos em 2025, que trabalha comigo até hoje, que tá comigo desde essa primeira obra e continuou comigo, assim. Então, eu vou ver se eu resgato fotos de obra, se eu encontro algumas fotos para mostrar para vocês o caos que foi. 40 dias, assim, de muita labuta. Eu fiz parte também do processo de desenvolvimento da marca e do nome, porque o Gui não conhecia ninguém, aí eu tinha um amigo, o Luke, da Netuno, e a Taline, e eu falei, meu, eles são muito bons, eu confio muito no trabalho deles, acho que tem tudo a ver com vocês. E aí eu fiz parte desse processo, ajudei a escolher o nome, ajudei a desenvolver, escolher a logo, né? A Taline fez o desenho e tal, e a gente foi escolhendo e a gente montou todo mundo junto, então eu participei de todos os processos. E aí, quando eu entreguei a obra, parecia assim que eu fiquei de luto alguns dias, porque eu tava muito aliviada, porque eu tinha entregue e eu tinha conseguido, então foi assim muito prazeroso pra mim, mas ao mesmo tempo, a hora que eu entreguei a chave assim na mão do Gui, eu fiquei, ai, meu primeiro filho saindo de casa, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi um mix de emoções, mas foi muito divertido. Se você não conhece o Obscuro Bar, ele fica lá na Avenida Erval.
Depois que eu entreguei, tiveram algumas alterações, porque é assim, gente. Depois que você faz o projeto, ele ganha vida própria. Você entregou, ele ganha vida própria. Ele não é mais seu, né? Então, às vezes a gente pensa uma coisa e aí na hora ali do dia a dia fica melhor de outro jeito. Então, quando eu entreguei o Obscuro, tinha mesas lá dentro, né? E aí tinha uma questão de alvará, eles ainda não tinham alvará para colocar a mesa na calçada, então a gente colocou mesa dentro do bar. E aí, conforme o tempo foi passando, ali dá um movimento muito grande, pós-pandemia, o negócio estourou, assim. Dá muita gente, as mesas lá dentro perderam o sentido, porque faz fila lá dentro. O pessoal gosta de ficar na rua. Eles conseguiram alvará, né, de mesa na calçada, e aí tiraram as mesas de lá de dentro, colocaram uma prateleira suspensa também para colocar mais garrafa e uma geladeira também eles colocaram a mais, porque eles não iam vender cerveja de garrafa, e aí depois sentiram a necessidade de vender e adicionaram uma cervejeira lá. Inclusive, esses dias eu tava pensando, né? Será que tá na hora de repaginar o Obscuro? Passei isso na minha cabeça, vou até mandar uma mensagem pro Guilherme, ver se ele não quer dar uma repaginada lá. Mas é isso, gente. Meu primeiro projeto é o Obscuro Bar. Tem foto aqui no Instagram, tem foto. Mas eu vou ver se eu revivo esse projeto pra vocês verem, pra vocês não terem que ficarem procurando muito lá pra baixo, tá? Esse é o segundo episódio. E é isso, meu povo, vamos conversando. Beijos.